Programa Isso é Agropecuária. Oferecimento Nelore Mato Grosso. Uma rede de oportunidades para pecuaristas e Macprem, Programa de Inserção e Monitoramento. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Celeiro Carnes Especiais, qualidade incomparável. Boa tarde, Mato Grosso. Está começando mais um programa Isso é Agropecuária. E hoje preparamos um programa especial, cheio de informação, diversão e, é claro, aquela receita deliciosa que você vai poder aprender e fazer aí na sua casa. Mas, Thaís, você conhece todos os tipos de queijo que produzimos aqui em Mato Grosso? Olha, eu conheço alguns, mas o nosso repórter Everton esteve em um evento aqui em Cuiabá e vai mostrar pra gente essas delícias que são produzidas no Mato Grosso. Vamos conferir? O queijo é um alimento muito consumido no dia a dia dos brasileiros, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Hoje, eu e você vamos conhecer o mundo da queijaria. Quais são os tipos de queijos produzidos aqui em Mato Grosso? Eu convido você para experimentar esses queijos e como que é feito toda essa produção aqui no estado de Mato Grosso. O mercado do queijo artesanal hoje ele está em evidência, né? Nos últimos 6 anos praticamente a gente teve um aumento muito grande de engajamento por parte do poder público, com legislação, com permissão e treinamento de produtores. Então hoje você tem muito mais gente capacitada. Nos últimos 6 anos se aumentou muito a oferta de produto. A qualidade dos produtos melhorou substancialmente, então os concursos hoje estão cada vez mais difíceis e uma oferta de produto muito maior. Então, para o consumidor é sempre uma maravilha. E é uma renda maior também para as famílias que vivem do queijo. Agora eu quero convidar você aí de casa para conhecer as variedades dos queijos produzidos lá na cidade de Couverlândia, aqui em Mato Grosso. Ao meu lado está o Rodrigo, ele que é especialista, ele é monitor de controle de qualidade do queijo lá na fábrica Rovigo. Vamos conhecer. Rodrigo, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Rodrigo, aqui nós temos 3 variedades de queijos. Quais são as diferenças entre eles? Vamos lá. Aqui nós temos o queijo prato. Que essas três aqui e outras nós produzimos lá no nosso laticínio. E aqui nós temos o queijo prato, que a maturação dele vai de 25 dias. Tá vendo que ele fica mais laranjado, que ele recebe uma coloração, um corante, vai ficar desse jeito. Aqui nós temos o provolone, que é um queijo defumado, que sai sentir um saborzinho de fumaça dele, faz parte de todo o processo da fabricação dele. E aqui nós temos o queijo Bornelli, que é um queijo de média unidade maturado, com 15 dias de maturação. A diferença dele, o pessoal acham que parecido com a mussarela, mas ele é diferente. Ele leva 15 dias de maturação, esse queijo aqui. Esse é o queijo Bornelli. Isso, prova ele aí. É um queijo prensado, ele não é filado igual a mussarela, ele é um queijo prensado. Muito bom, hein? Qual que são os ingredientes que é feito esse queijo? Esse é um queijo tradicional, à base do leite, que é o principal, a matéria-prima, e os outros ingredientes que é como se fossem com todos aqui. A única diferença é que esse daqui recebe a defumação e ele fica mais dia na salga, esse queijo provolone. Quanto tempo que ele demora para ser fabricado, esse queijo provolone? Ele é um queijo filado, a massa dele é filada. Depois, dependendo do peso dele, ele fica entre 3 a 5 dias na salga. E depois ele vai para secagem, depois vai para defumação com em torno de 3 horas, 4 horas de defumação. E esse é um queijo prato, ele é um queijo que substitui aí mais ou menos o queijo cheddar e dá umas aparências do queijo cheddar. Você pode ver a coloração dele, é diferente, entendeu? Vamos conhecer mais uma variedade de queijo aqui da nossa região mato-grossense, principalmente da Baixada Cuiabana. Estou com o seu Jackson, ele que é da Fazenda Campo Alegre. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Apresente para nós quais são os tipos de queijos que são produzidos lá na sua fazenda. Nós produzimos basicamente 3 tipos de queijo hoje, né? Esse aqui é o queijo cimenino,
que no linguajar cuiabano quer dizer menino, logicamente já estamos referindo que é um queijo jovem, né? Então, repara que esse queijo aqui, ele tem uma textura mais macia, uma coloração mais clara e um sabor levemente ácido. Esse queijo aqui nós chamamos de maturação, ele vai maturando, transformando esse queijo jovem num queijo ao longo do tempo mais forte em termos de sabor. Então repare que esse queijo aqui ele tem um sabor mais forte. A coloração já é mais amarelada. Por quê? Porque ele está sendo maturado. Quanto tempo que leva para produzir um queijo? Esse aqui a gente normalmente produz ele num dia. Nós começamos em torno de 4 horas de manhã, lá chega às 5 horas da tarde e ele está pronto. No outro dia salga, e aí ou você vai ficar como se menino, ou você vai colocar ele para maturar. Essa maturação aqui está em torno de 30 dias. E para você que também é intolerante à lactose, tem um queijo exclusivamente produzido pela Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Eduardo, explique como que é o processo desse tipo de queijo. Bom, esse é um queijo produzido para públicos com restrição alimentar, né? Tanto a alergia à caseína, a beta-caseína, que é uma proteína do leite, quanto também intolerante à lactose, ou seja, o público que tenha dificuldade na digestão, né, desse produto poderia se beneficiar com esse tipo de queijo. Ele é produzido a partir de um teste genético que nós fazemos nas vacas, né, para selecionar animais que têm o genótipo, ou seja, um perfil para produzir a proteína chamado A2. Então, essa matéria-prima nós usamos para a produção de alguns derivados lácteos, como o queijo, né, fresco, e o doce de leite também. Percebam que esse queijo é levemente adocicado, mais cremoso do que o normal, né, e mais macio. Por que levemente adocicado? Porque a enzima lactase ela quebra o açúcar do leite, né, o açúcar do leite é a galactose, né, então ela quebra esse açúcar liberando mais glicose, porque esse açúcar é composto entre glicose e galactose. Então a gente sente um sabor mais pronunciado, né, mais adocicado. Não significa que nós colocamos açúcar, não. Nós apenas aperfeiçoamos o sabor desse produto. Professor, quanto tempo que leva para produzir esse queijo? É uma produção, né? Ela demora em torno de 4 a 6 horas para a produção. Tá? E nós, lá no Laticínio Escola, né, que fica na Fazenda Experimental da UFMT, nós temos um laticínio que foi adaptado para o contexto da produção artesanal, para transferir tecnologias ao pequeno produtor, para que ele possa produzir esses derivados lácteos com segurança, usando tecnologias artesanais, como o fogão, a panela, os instrumentos domésticos, tá? E dessa forma ele possa aí agregar valor e buscar regularização sanitária desses produtos junto aos órgãos de inspeção do Estado do Mato Grosso. Nós vamos conhecer mais 4 tipos de queijos. Esse primeiro queijo Ruby, ele é um queijo que ele é muito comum na Holanda, tá? E essas bactérias que a gente adiciona nele, elas vêm da Holanda pra gente, então por isso que ele desenvolve as características do queijo que existe lá na Holanda. Esse segundo queijo aqui, ele tem uma casquinha branca. E essa casquinha, ela é formada por um fungo chamado Penicillium. Esse fungo, ele é presente, ele é muito comum nas cavernas da França. Então esse queijo é fabricado na França, lá eles não precisam adicionar esse fungo ao queijo, porque ele já tem na região. Como a gente não tem esse fungo aqui, a gente compra esse fungo e adiciona no leite e faz o queijo. E aí depois do queijo pronto, ele cresce esse fungo em volta. E esse queijo aqui é um queijo que já está bem cristalizado. Esse queijo está com 1 ano e meio de maturação. Então já tem 1 ano e meio que ele foi fabricado. E ele fica nesse processo de maturação, onde as bactérias presentes nele vão fazendo também a quebra da proteína.
Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar sobre a lei antidesmatamento da União Europeia, que tem gerado muita discussão nas últimas 2 semanas. O assunto voltou à tona já que nos aproximamos do prazo. Daqui a 3 meses, a lei entra em vigor, no dia 1º de janeiro de 2025. Inicialmente, caso ainda alguém desconheça o teor da lei, vou resumir. Ela obriga os países exportadores para o bloco europeu zero desmatamento a partir do dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, exige o cumprimento das leis trabalhistas e sociais de cada país. Para o Brasil, essa lei vai impactar em pelo menos 7 cadeias produtivas: soja, gado, borracha, café, óleo de palma, madeira e cacau. Em resumo, é isso. Durante o G20 Agro realizado aqui em Mato Grosso, no começo do mês, o ministro Carlos Fávaro pediu que essa lei fosse revisada e seu início adiado. Na semana passada, a Alemanha, junto com a Itália, sugeriram que a lei entre em vigor somente na metade do ano que vem, mas ainda nada foi definido. No caso do Brasil, a principal discordância é o fato da lei europeia desconsiderar o Código Florestal daqui. Não quer saber se o desmatamento é legal ou ilegal. Não pode e pronto. Ora, se a supressão da mata estiver dentro da legalidade, então por que a restrição? Essa é a pergunta. Aí nós temos o primeiro indício de que a alegação ambiental, na verdade, é uma medida protecionista em prol dos produtores rurais europeus, diante do que já é a agropecuária brasileira e o potencial que ainda tem de expansão e produção. Do ponto de vista comercial, evidentemente que isso assusta o outro lado do Atlântico. O ex-deputado Aldo Rebelo, com quem eu tive o prazer de conversar num dos eventos paralelos ao G20, resumiu numa frase toda essa celeuma. Abre aspas. Agricultores frágeis em países com diplomacia forte, que concorrem com agricultores fortes num país com diplomacia frágil. Fecha aspas. Seria esse o retrato da Europa e do Brasil? Se for, então o caminho é fortalecer a nossa diplomacia, quem sabe estabelecendo, por exemplo, um princípio de reciprocidade. Se a questão são as florestas, o aquecimento global, então por que não fazer exigências também aos produtos importados da Europa, principalmente no que se refere à pegada de carbono? Afinal, também somos um mercado importante para eles. Representantes da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, acompanhados de representantes políticos, retornaram agora, na última quarta-feira, de uma missão que, durante 10 dias, visitou países como a Holanda, Bélgica, Alemanha e França. Entre os objetivos, um deles foi mostrar a sustentabilidade do agro brasileiro e mato-grossense e tentar fazer frente às restrições propostas pela lei antidesmatamento. O presidente da ProSoja, Lucas Costa Weber, reconhece que esse trabalho de mostrar o quanto é sustentável o nosso agro e o quanto é rígida a nossa legislação ambiental deveria ter iniciado há muito tempo. De qualquer forma, antes tarde do que nunca. E sobre os impactos da lei, Costa Weber diz ainda não ser possível medir. É preciso aguardar quando estiver em vigor. Mas ele não descarta a possibilidade de entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio, que é quem trata das regras do comércio entre as nações. A lei antidesmatamento europeia é considerada por muitos como unilateral. Então, certamente, teremos ainda muita discussão pela frente. Eu fico por aqui, um bom fim de semana e aproveite o dia. No próximo bloco, você vai conhecer a história da família Casavecchia e a produção na granja de suínos deles, lá em Lucas do Rio Verde. Não saia daí, nós já voltamos. Compromisso e atitude. Comprometer-se com o futuro é plantar hoje a esperança para a superação de desafios. E é dentro desse contexto que a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, se posiciona como uma das mais importantes instituições do agronegócio brasileiro, consolidando sua posição no mercado, com respeito, seriedade e credibilidade.
Aprosmate, do Mato Grosso para o Brasil e do Brasil para o mundo. Compromisso com o agronegócio. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Fomos até Lucas do Rio Verde para conhecer a inspiradora história de uma família de desbravadores. Eles chegaram em Mato Grosso com muitos sonhos e com muito trabalho e dedicação, transformaram esses sonhos em uma trajetória de sucesso no agronegócio. A ocupação de áreas para atividade agrícola em Mato Grosso se intensificou entre as décadas de 1940 e 1970, impulsionada por incentivos governamentais que promoveram os processos migratórios de colonização no estado. Muitas famílias, especialmente do sul do país, vieram para Mato Grosso em busca de realizar o sonho de trabalhar e prosperar em terras mato-grossenses. Entre eles, a família Casavec, que já tinham certa experiência na produção agrícola e no manejo da terra. Minha família chegou aqui em 84, né? Chegou nessa região aqui, era tudo mato, tudo área de cerrado. E como na época era tudo muito difícil, vieram 4 irmãos, meu pai e os 3 tios. E eles fizeram essa sociedade para poder vencer a dificuldade que tinha antigamente. Então eles chegaram aqui com as famílias, chegaram num caminhão pau de arara, montaram um barraquinho como se fosse sem terra lá na beira da estrada, e lá onde tudo começou, com um trator, 2 tratores pequenos, e dia após dia começaram a desbravar a fazenda e passou por muitas dificuldades. Na época até o que comer era difícil para a gente ter, graças a essa união foi vencendo esses desafios, né? Que o principal era a falta de recurso, falta de estrada. Aqui pertencia ao município de Diamantino, então a gente estava praticamente aqui no meio do nada. A família Casavec é um exemplo desses desbravadores que vieram para Mato Grosso em busca de um sonho. Mas por que escolheram Mato Grosso? Como a família é grande, meu avô tinha 11 irmãos, e lá não tinha muita perspectiva de vida, né? Assim, 11 irmãos em 20 alqueires de terra, então eles decidiram achar um lugar assim que poderia ter mais qualidade de vida. E aonde teve o conhecimento daqui foi em 84, através de um projeto de assentamento, que aqui é um projeto de assentamento, e aonde teve a oportunidade de vender parte lá e investir aqui, né? Que é onde vendeu parte, não vendeu tudo, meu avô não quis vender tudo, porque não sabia como ia ser aqui, né? Então vendeu parte e investiu aqui. E aí com o que vendeu lá, comprou um lote cada um, que eram de 200 hectares, para os 4 irmãos, né? E aí eles vieram para cá e aqui daí se deu início à história. A trajetória da família em Mato Grosso foi marcada por muitos desafios. A falta de infraestrutura básica e as diferenças na qualidade de solo em comparação à sua terra natal eram obstáculos que esses pioneiros precisavam superar. Quando a gente chegou aqui, tinha muito comentário. Seu Delfino, José, Estevão, Moacir, o que vocês vão fazer em Lucas do Rio Verde, que não era Lucas, naquela região onde nem árvore nasce direito, que era cerrado, né? Como é que vocês vão produzir lá? Porque no Paraná a terra era rica, né? Então, terra roxa, que é arenosa, uma terra arenosa. Então, muitas pessoas não acreditavam aqui. Então, não imaginavam o que seria hoje. E hoje, se você for analisar, a terra daqui é tão cara quanto lá, tão valiosa quanto lá. Então, ninguém imaginava o que seria hoje isso aqui. Então, Lucas hoje, para nós, é motivo de orgulho, né? Então, foram os produtores com a garra
desse pessoal pioneiro que fez com que essa cidade estaria assim hoje, cara. Hoje, novos desafios surgem para a família. Os filhos desses pioneiros assumiram a fazenda por meio de um processo de sucessão familiar, encarando a responsabilidade de dar continuidade ao legado de seus pais. Nossos pais eram pessoas são até hoje pessoas bem humildes, né? Então, mas eles sempre foram visionários. Meu pai, tanto meus tios, eles não tiveram estudos, não tiveram escolaridade de grau superior. Preferiram trabalhar. Porém, ele sempre priorizou a nossa educação. Quiseram que a gente estudasse, fosse para fora estudar, para abrir um pouco a cabeça, nos preparou de certa forma para poder assumir de uma maneira mais assim profissional. Então, quando nossos pais recebeu a gente, assim que a gente formou, a gente veio trabalhar com eles, tem sempre um pouco de resistência, ideias novas, mas hoje, que a gente mostrou o serviço, primeiro a gente chegou, trabalha para eles como se fossem funcionários, e devagar a gente foi mostrando, trabalhando de uma maneira, sempre carregando humildade, foi conquistando a confiança dele e mostrando capacidade, misturando com um pouquinho que a gente aprendeu lá fora. E aí, conforme você vai produzindo, vai mostrando que você está por dentro do negócio, que você vai seguindo ali as diretrizes, a gente sempre carrega junto humildade, o principal, vocês carregam humildade, vocês carregam união, porque se não é união, se não fosse a sociedade, a gente não teria o que tem hoje. Então, como a gente vem seguindo essa linha de pensamento, ele está sendo bem tranquila, está sendo bem tranquilo. E com o tempo, as coisas vão acontecendo natural, né? Porque assim, vão ficando mais com idade, vai pegando confiança na gente, e meio que vai acontecendo natural mesmo, nunca nada assim forçado, agora vocês param e a gente vai continuar, não, sempre eles juntos, então a gente hoje está um pouco à frente, mas eles sempre estão atrás, nos escorando, né? Adriano, apaixonado por gestão, percebeu que a fazenda precisava diversificar suas fontes de receita. Ele encontrou na suinocultura um modelo sustentável e rentável, trazendo uma nova visão para o negócio familiar. No ano 2006, 2007, surgiu a oportunidade da BRF, nos procurou, né? Aí nos apresentou essa oportunidade de integração. O pessoal aí, na época o prefeito, o Marino França, trouxe a BRF, nos apresentou. Eles escolheram algumas famílias mais assim que estruturadas, foram pré-selecionadas e nos trouxe essa proposta da suinocultura. E como a suinocultura é de grande porte, não é nada pequeno, porque a suinocultura na integração você tem que entrar com os dois pés, né? Porque a integração minimiza o lucro. Então ou a gente colocava muita coisa ou não colocava nada. Então daí surgiu a oportunidade de pegar a unidade de produção de leitão e a terminação. Agora vamos conhecer todo o processo da granja de suínos da família e entender como esse investimento tem sido essencial para manter e fortalecer o negócio familiar. Aqui é o transbordo, né? Então lá tem a inseminação, onde faz a inseminação das matrizes. E aí depois de um certo tempo elas vão lá e param. Pariu, quando é desmamado, leva lá na creche, né? Levou na creche lá, ele fica até os 70 dias de vida. Aí depois traz para esse transbordo, que por semana sai 2.100 a 2.200 animais, por semana. Então hoje é uma semana de carregamento. Então toda quarta-feira a gente entrega 2.200 animais. Então o animal aqui ele sai com 70 dias de vida, com 25 quilos. Toda a granja tem reposição. Toda matriz ela tem um período fértil. 8 a 9 partos aí, conforme o rendimento, ela é descartada. Após o 9º parto, entende-se que ela diminui a produção, né? Sim. Então assim, ela tem que ter uma lefa, o que eu falei? Leitão fêmea ano. 25, 26 leitões fêmeas anos. São 2,4 partos por ano. Então se nesses 2,4 partos que ela tiver e está com a produção baixa, ela é descartada. Como é que eu sei? Todas as fêmeas são rastreadas. Se eu digitar aquele brinco dela, eu vou saber todo o histórico dela. Então, assim, essa fêmea no plantel, eu sei quem inseminou, eu sei quais os problemas dela, se ela é boa, se ela é ruim, quantos partos ela teve. Então, ela tem um porquê de estar aqui hoje. Ela está sendo descartada. O que faz? É um frigorífico específico que faz embutidos, então é aproveitado. Toda essa instalação
A gente chega nisso aqui. Então, toda semana a gente entrega 2.100 animais desses, em torno de 25 quilos. Então, as 4.500 matrizes que temos ali, produz 2.100 a 2.300, varia, né? Por semana. Dá em torno de 11.000, 12.000 por mês. A suinocultura, ela oscila muito. Você ser independente, 2 anos está péssimo, 1 ano está bom. Então, a integração, ela não dá essa segurança. Né? Então, ela minimiza o lucro, mas ela te dá uma segurança na sua produtividade, na sua rentabilidade. A suinocultura brasileira tem grande importância no mundo. O Brasil é o 4º maior produtor e exportador de carne suína, e essa carne chega a mais de 70 países, sendo reconhecida pela sua qualidade. O Brasil se destaca também por competir bem com outros países, mas isso só é possível graças ao trabalho de produtores como a família Casavecchia, que investem em gestão e tecnologia. Uma dessas tecnologias é a IA, ou inseminação artificial, que ajuda a aumentar a produção de maneira significativa. Esses primeiros 4 barracões aqui são os animais onde são inseminados. É inseminação artificial, né? Não é monta natural. Quando é inseminado, é passado perto do animal parir. Ah, como é que eu sei? Tem um controle. Você vai lá, digita o brinco, faltando 1 semana, poucos dias para parir, ele é transferido para a maternidade, que é os 4 barracões lá de baixo. Daí lá eles é acompanhado por parteiros, 24 horas, né? Lá daí faz o parto, tem todo o cuidado de parto, as vacinas nos primeiros dias, são colocadas vitaminas, ferro. Aí depois que desmama, uns aproximadamente 6 quilos é desmamado e solta para a creche. Lá eles vão permanecer até uns 70 dias de vida, aí depois vai para a terminação. No Brasil, o sistema mais comum na suinocultura é o intensivo, que gera um grande volume de dejetos. O ponto negativo desse modelo são os impactos no meio ambiente. Uma solução eficiente é o uso de biodigestores, que ajudam a minimizar esses danos. Além disso, esse sistema é rentável, pois produz biogás e biofertilizantes, contribuindo para a geração de energia limpa e sustentável, o que auxilia diretamente o negócio. Cada matriz dessa me produz em torno de 45 litros de dejeto por dia. Aqui são 4.500. Pô, Adriano, o que vocês fazem com isso? Ele vai para um reservatório, passa para um sistema de biodigestor, forma o gás. Depois que forma o gás, ele cai para um outro reservatório decantado. Esse gás que forma, ele é totalmente nocivo à atmosfera. Então, é gás metano, é o mesmo gás de cozinha. Ou eu queimo esse gás para não poluir, é o que a gente fazia, ou eu aproveito ele em forma de combustível. A gente optou por aproveitar em forma de combustível. Então a nossa energia, ela é originária das fezes suíno, indiretamente. Por quê? Quando forma o gás, a gente ejeta na rede e recebe um crédito de volta. A última fase da suinocultura é a terminação, quando ocorre a engorda dos suínos. Essa fase é dividida em 2 etapas. A recria ou crescimento, em que os nutrientes absorvidos pelos animais ajudam no seu desenvolvimento. E a terminação, que continua até que os suínos atinjam o peso ideal para abate. Então a gente recebe leitões, que vem lá da unidade de produção de leitão. Então ele vai chegar aqui com 70 dias de vida, os animais com 25 quilos. Então aqui é alojado 4.500 animais, são 2.250 cada barracão desse. Aí eles chegam com 70 dias de vida aqui, aí eles vão permanecer aqui até 4 meses, 120 dias. Nesses 4 meses, esses leitões que chegaram aqui com 70 quilos vão ser entregues diretamente para o abate com 138 quilos de média. Ou seja, ele vai engordar por dia aqui dentro em torno de 850 a 900 gramas por dia. Então o animal ele chega com 70 quilos e sai com 140 quilos de média, em 6 meses. É o processo desde quando nasce até o abate. São mais ou menos 6 meses de vida. O animal, no processo final, ele chega em 6 meses com 140 quilos. Por que engorda tão bem assim? Não é hormônio, é o sistema de arraçoamento, é a tecnologia empregada, é o confinamento, é todo um trabalho para ele ter a melhor conversão alimentar. Quanto menos ele comer, mais ele engordar, melhor.
Então aqui é o sistema de terminação. A qualidade da carne suína começa com a genética dos animais, que influencia características como maciez e o sabor. Além disso, uma dieta balanceada e nutritiva é fundamental para garantir essa qualidade. Uma alimentação adequada, rica em nutrientes, contribui diretamente para a produção de carne de alto padrão. Todo esse cuidado ao longo da produção se reflete na carne que chega ao consumidor. Tem muito mito na carne de suíno que criação intensiva, que é o sistema de criação aqui, que não é em espaço aberto, que tem resíduos, hormônios, isso é mito. A suinocultura hoje, principalmente aqui, a integração BRF, aqui na propriedade, ele tem um controle rigoroso, porque é uma carne para exportação. Então, esses medicamentos que são aplicados nos animais é totalmente controlado por um órgão responsável. A carne, antes de ser abatida, é inspecionada pelo CIF, né? Então, assim, ela é livre de qualquer tipo de produto que deixa resíduo na carne. Uma porque, para exportar, tem uma exigência muito grande. Então, vamos começar lá de trás, para você ter uma ideia. Os animais, eles são vacinados, já deixa eles livres de principais doenças contagiosas. Todo medicamento que ele recebe para algum tipo de doença que ele vem pegar no decorrer do dia, esse medicamento, ele não deixa resíduo na carne. Por quê? Porque ele passa pelo controle de qualidade da própria BRF para exportação por exigência internacional e inclusive pelo CIF, né? Então ele passa por todo um processo de inspeção sanitária. Então é carne muito saudável, isso eu te garanto. Então, assim, sem desmerecer as outras proteínas animais, mas você diria que hoje a carne suína é uma das mais seguras e de qualidade para o consumo humano? Exatamente. Hoje a carne de suinocultura, a nível Brasil, que é nesse sistema de integração, eu garanto para você que é uma carne extremamente saudável. Eu quero falar com você que é da cidade, para que você se solidarize com o homem do campo, para que você tenha compaixão com quem coloca a comida na nossa mesa. Você que é da cidade, como você se sentiria se você fosse vítima de uma situação, mas fosse apontado como o vilão dessa situação e ainda pior, tendo que provar a sua inocência? Eu estou me referindo às queimadas que vinham ocorrendo pelo Brasil. Vários especialistas de meio ambiente, advogados especializados neste setor, têm dito o seguinte: olha, produtor rural, reúna documentos, fotos, depoimentos para provar que você não fez a queimada. Pergunta: quem, em sã consciência, colocaria fogo no próprio negócio? Para vocês terem uma ideia, a Orplana, que é a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, já mostrou que eles tiveram um prejuízo da ordem de 1,2 bilhão, bilhão de reais. Mais de 181 mil hectares de cana foram atingidos. Pergunta: quem em sã consciência está rasgando dinheiro? Só louco rasgaria dinheiro. Você acha mesmo que o produtor rural que precisa da terra, que precisa da água, do meio ambiente para plantar e colher e nos alimentar, seria o responsável por colocar fogo no nosso país? Gente, vamos colocar a cabeça para funcionar? Pegou essa semente da compaixão, da solidariedade com o homem do campo? Agora plante. Próximo bloco. Vem aí a parte mais esperada do programa, a nossa deliciosa receita da semana. Não saia daí, voltamos já já. Compromisso e atitude. Comprometer-se com o futuro é plantar hoje a esperança para a superação de desafios. E é dentro desse contexto que a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, se posiciona como uma das mais importantes instituições do agronegócio brasileiro, consolidando sua posição no mercado, com respeito, seriedade e credibilidade. Aprosmate, do Mato Grosso para o Brasil e do Brasil para o mundo.
Compromisso com o agronegócio. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Você aí em casa já teve a oportunidade de experimentar uma deliciosa carne de cordeiro? Hoje vamos te ensinar uma receita especial de rocambole de cordeiro. Uma opção diferente e saborosa para você surpreender sua família. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alice Casonato, chefe de cozinha, e hoje eu trouxe uma proteína bem diferente aqui para vocês. Hoje eu trouxe o cordeiro. O nome dessa peça que a gente vai usar, ela se chama sela inglesa. É a parte do contrafilé com o filé mignon. Então, a gente recebeu aqui da Frigovino, que é um frigorífico da região de Lucas do Rio Verde, que trabalha com produtores de ovinos e tem se especializado nesses cortes diferentes para fugir um pouco do óbvio que a gente conhece, né, do cordeiro. Então, eu recebi essa peça toda amarradinha, enroladinha, e a gente vai abrir aqui juntos para vocês verem que ela vira uma manta. E o que a gente vai fazer com ela? A gente vai fazer uma farofa, vamos rechear, enrolar de novo, amarrar, assar no forno e depois a gente volta com um pouquinho desse recheio por cima dela para fazer uma crostinha bem crocante no forno e vai ficar um prato super diferente e com certeza muito gostoso. Então, vou tirar aqui esse barbantinho que eles colocaram pra gente ver como fica esse corte aberto. Então, olha, ele vira praticamente uma manta mesmo. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou temperar só com sal e pimenta do reino. Eu vou fazer uma farofa e o que vai ser depois a cobertura desse nosso rocambole de cordeiro. Vamos colocar então manteiga, coloquei alho raladinho, tem tomilho, alecrim, hortelã, um pouquinho de sálvia e agora eu vou colocar um pouco de castanha. Eu tô usando a castanha de caju, mas a gente pode usar castanha do Pará, nozes, até amendoim, que tiver aí em casa para trazer um croquezinho para essa farofa vai com certeza ficar muito gostoso. O interessante dessa receita é que eu posso fazer hoje, se eu quiser congelar para comer daqui a uma semana, deixar na geladeira para assar amanhã, sem problema nenhum. A única coisa que a gente tem que cuidar é que se eu for fazer e não assar imediatamente, eu preciso esperar essa farofa esfriar para rechear o meu cordeiro, senão ele começa a cozinhar ali dentro por conta da temperatura da farofa e aí não fica legal. Então, vou preparar esse cordeiro para comer outro dia, para finalizar o preparo dele em outro dia. A gente faz a farofa, espera esfriar, recheia e freezer. No dia que quiser comer, tá lá prontinho, só colocar para assar. Agora que tá tudo bem douradinho, a gente vem com a farinha de mandioca. Não precisa colocar muita farinha também, não se preocupem com as quantidades que elas vão estar todas na descrição. Mas não se preocupa muito que a gente quer uma farofa gostosona, a gente não quer uma farofa só de farinha, né? Prontinho, farofa pronta, um pouquinho de sal. Lembrando que se a manteiga já tiver sal, dá uma provadinha, cuidado para não colocar demais, às vezes algumas castanhas também já vêm salgadas. Então corre o risco de a gente salgar tudo demais. Prontinho, vamos desligar a farofa e vamos rechear então agora essa nossa peça de cordeiro. Colocando um pouquinho aqui e lembrando também que a gente fez farofa tanto para o recheio quanto para a crosta que a gente vai fazer de finalização no forno depois. Então eu vou vir aqui, vou começar a enrolar e vou colocar mais um pouquinho da farofa. A gente termina de enrolar como se fosse um rocambole mesmo. E vamos amarrar agora com um barbante.
Tem gente que tem habilidade para fazer aquelas amarras incríveis. Eu vou fazer do jeito mais fácil possível, 3 pedacinhos de barbante. Não precisa colocar muito, porque depois quando a gente for pôr a crosta, na hora que a gente for tirando os barbantes, a crosta vai se desfazendo. 3 barbantezinhos aqui são mais que suficientes. Como eu só tinha colocado sal na parte de dentro da manta, agora vamos jogar mais um pouquinho de sal aqui por cima, mais um pouquinho de pimenta do reino. Vamos colocar na forma e agora a gente vai colocar vinho branco. Eu tô colocando vinho branco seco. Você pode colocar vinho tinto, pode usar cerveja, mas eu prefiro vinho. Pode colocar bastante vinho aqui, foi uma taça mais ou menos. Vamos cobrir com papel laminado. E agora, forno alto por aproximadamente 1 hora, até ele ficar bem assadinho. 45 minutinhos a 60 minutos de forno depois, a gente vai tirar o nosso cordeiro do forno. A gente vai tirar o papel laminado. Vai estar super assadinho, não secou todo o líquido que tinha, isso é importante, porque senão também vai ressecar a nossa carne. Agora eu vou trazer aqui pra tábua e a gente vai tirar a amarração que a gente fez de barbante. Vamos pegar esse caldinho que sobrou aqui no fundo da assadeira, a gente vai reservar e eu vou fatiar o cordeiro e vou colocar o que sobrou da farofa em cima e a gente vai voltar pro forno, agora sim com o dourador ligado. Quem não tiver o dourador, um forno a gás ou um forninho elétrico que não tenha dourador, não se preocupe com isso. Deixa no máximo da temperatura que você conseguir e leva lá, ele vai dar uma tostadinha bem rapidinho. Agora a gente vem com uma camada em cima de cada fatia, com mais um pouquinho de farofa para formar uma crostinha. Então dentro dele a gente vai ter uma farofa bem umidazinha, que traz umidade, né, e garante a umidade dentro desse corte. E agora a gente vai ter uma farofa crocante, então vai ter um monte de textura aqui dentro dessa receita. Levar para o forno agora, então dourador ligado ou o forno mais potente possível que você conseguir aí na sua casa, por 10 minutinhos só para dourar essa crostinha aqui em cima. Passados então os 10 minutinhos de forno, vamos tirar, crostinha pronta pra gente fazer a nossa finalização. Vocês viram que eu reservei aquele fundinho, né, do molho que tava dentro da assadeira e a única coisa que eu fiz foi passar por uma peneira. Agora a gente vai colocar no fundo de um prato. Por que eu tô colocando no fundo e não colocando em cima? Porque se eu colocar em cima eu perco todo esse croque, né, que eu trouxe ali do forno com a crostinha. Aí aqui a gente traz um pouco mais de umidade ainda pro prato. Então vamos pegar aqui com toda delicadeza e carinho. Prontinho então, esse foi o nosso rocambole de sela inglesa. Espero que vocês gostem. Até mais! Thaís, essa receita eu vou ter que fazer lá em casa, hein? Mas, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo fim de semana com mais novidades e muita informação para você. Até lá! A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Compromisso e atitude.